manitos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão vendo nosso vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui na TV Humana. Vou falar novamente, tenho falado em todos os episódios aqui do nosso programa Laços e Entrelaços sobre a TV Humana, que nasceu com o objetivo de mostrar o lado bom da humanidade. A gente liga a televisão e são tantas notícias, a maioria não são boas, né? A gente tem guerra, tem problema com eleição. Fiquei pensando como falar isso, né? Tem, mas tem tanta gente bacana fazendo, trabalhando para fazer um mundo melhor. Tem tanta gente que tem história para contar do seu legado, pessoas que impactam a vida da gente positivamente. E hoje a gente vai entrevistar o Basali, que é uma dessas pessoas que, e aí, Basali, pelo menos impactou a minha vida muito positivamente com a sua energia, uma pessoa do bem, uma pessoa autoastral, uma pessoa com vontade de ajudar o outro, de fazer o outro crescer, de mostrar o caminho, e eu sou uma privilegiada por ter tido essa oportunidade. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Beleza. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Muito prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado, Ana Paula, pelo convite, né? Admiração recíproca, né? Acompanhei a sua carreira também, né? Dentro do Pão de Açúcar, o seu crescimento. Tinha que mandar você sair do escritório para cuidar da sua filha, eu lembro desses momentos, né? Você é uma pessoa sempre muito comprometida, com uma entrega muito elevada. E, bom, muito obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui com vocês, né, e poder compartilhar um pouco aí da minha trajetória profissional aí com todos vocês. Eu sou Marcelo Basali, mas todo mundo me chama de Basali, sou pai da Luana, de 28 anos, da Daniela, de 25, casado com a Renata, há 2 anos, sou palmeirense, roxo, né? Tivemos o último jogo aí contra o Flamengo, não foi dos melhores, mas vamos lá, ainda estamos vivos. Gosto muito de Ai, meu esporte, Deus, nem me fale, né? Eu também sou palmeirense. eu lembro. É, Gosto muito de esporte, praticar esporte, corrida, musculação, no passado futebol, e pretendo aqui, né, compartilhar com vocês um pouco aí da minha trajetória profissional, né, e da paixão pelo que eu faço, né, da paixão pelo varejo. Legal. Bom, um dos objetivos que a gente tem aqui nesse programa é compartilhar as histórias de vida, os ensinamentos, coisas que você poderia dizer para você mesmo quando você tinha lá 18 anos. O que você. Então, a gente vai discorrer muito por isso. Eu queria que você começasse contando para a gente como que foi a sua primeira entrevista de emprego, e aí você já pode seguir contando sua trajetória. Vamos lá. Bom, no início da minha carreira, assim, eu tentei ser jogador de futebol, né? Eu sou de uma família classe média e eu sou o terceiro filho, né? Tenho 2 irmãos mais velhos e o meu pai, assim, bom, toda a minha inspiração começou na minha família, no meu pai, na minha mãe, numa tia, irmã da minha mãe que morava em casa. E meu pai foi uma grande inspiração para mim de trabalho, de caráter, de determinação, né? Eu lembro com 8 anos de idade que eu recebi em casa uma cesta de produtos importados. E eu abri a cesta, meu pai quando chegou em casa mandou embrulhar tudo e mandou devolver a cesta porque estava tendo como se fosse um bid, né? E uma das empresas que estava participando mandou essa cesta para agradar meu pai, que era o diretor financeiro. E meu pai mandou devolver essa cesta. Com 8 anos eu não entendi bem, mas quando eu comecei a trabalhar quando eu comecei a trabalhar, eu entendi o que era aquela atitude, o quanto que estava de caráter, né, de honestidade, de integridade, palavras importantes hoje em dia, né? E até como você comentou no início, né, na mídia atualmente, difícil de você ver, né? Você vê só o contraponto, é difícil de você ver esses exemplos. E aí eu tentei ser jogador de futebol, né, porque poderia ser uma forma mais rápida de dar uma condição melhor para minha família. Não, minha família era uma classe média, média, então não é que faltou nada, graças a Deus. Mas era aquele instinto, né, de um filho caçula, de poder prover isso para a família. Mas eu vi que não era por aí, porque eu botei gesso no corpo 9 vezes,
E aí eu entrei na faculdade com 17 anos, em economia na PUC, e aí eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, né? Meu primeiro trabalho foi no mercado financeiro, como estagiário. A primeira entrevista, assim, foi interessante, né? Porque muito novo, né? 17 anos. Eu fazia a faculdade à noite e trabalhava durante o dia. Mas, assim, eu sempre acreditei muito, né? Minha mãe, é uma frase da minha mãe, vai em frente, filho, vai que você pode, tudo. Então, essa frase me norteia até hoje, na minha vida, de vai que você pode, vai que você consegue, né? E eu fui, passei no estágio, né? Era um estágio bem concorrido, tudo. Comecei a trabalhar na mesa de operações, na época era rede cambial, mercado de ouro, estou falando de 87, e fiquei no mercado financeiro de 87 até 95. Passei por vários bancos, passei pelo Santander, que na época eu tinha 34 funcionários. Eu ia visitar as empresas, o pessoal falava que era Banco de Santo André. E, e aí eu fui feliz no mercado financeiro, cheguei até gerente executivo, comecei a dar cursos na GV de rede cambial, me especializei nessa parte de rede cambial, né? Só que veio 94, o Plano Real, eu era um trader de mesa, e aí surgiu a oportunidade em 95 de ir para o Mapping, né? Dei uns 2 passos para trás, entrei como gerente trainee de loja, né? E um momento que marcou muito a minha vida foi eu arrumando a reserva de mercearia de calça jeans, camiseta, conferindo validade de produto. Aí eu falei, nossa, isso me marcou até hoje, eu lembro desse momento. Eu falei, será que eu tomei a decisão certa? Andava de terno, gravata, mercado financeiro, né? Professor lá do Centro de Excelência Bancária da GV, tudo. Putz, será que eu tomei a decisão certa de começar uma carreira nova? Mas ao mesmo tempo que eu fiz a pergunta para mim, eu respondi que sim, né? E fui aprendendo no varejo, em loja, depois fui para a área comercial, me especializei em eletroeletrônico no primeiro momento, e tive vários convites para voltar no mercado financeiro, mas eu acabei me apaixonando pelo varejo, né? Aí do Grupo Pão de Açúcar, eu fiquei até a falência, eu operei MAP e Mesbla, fiquei aí até a falência em julho de 99, e aí veio o convite do GPA em setembro de 99. Mas teve um momento interessante, né? Porque eu estava já com o Zé Paulo Amaral, que tinha assumido, eu era o responsável por todas as lojas, veio a falência. Eu saí revistado da Praça Ramos, tivemos que lacrar todas as 19 lojas do Mapping. De uma hora para outra eu não tinha nada, porque eu não recebi nada, né? E aí eu tinha, nessa época, já 2 filhas com apartamento, comprando apartamento financiado, eu tive que vender meu carro para pagar a prestação. Eu vi que naquele momento, né, eu não tinha esse pensamento, mas tinham muitos que eram diretores, né? Sou diretor, né? No momento de falência, você deixa de ser o que você é, né? Então, um dos ensinamentos que eu já passo para todos é o seu sobrenome é o melhor cargo que você tem, né? Se você é estagiário, trainee, gerente, coordenador, diretor, você vai se adequar a cada uma dessas posições, mas o teu sobrenome, o que te norteia, o que você tem que deixar sempre mantendo humildade, o respeito a qualquer um, para baixo, para cima e para o lado, né? E ter humildade para tratar com qualquer um, é o seu sobrenome, né? O seu sobrenome que traz herança, né, da sua família. Então, cada vez que me chamam de Basali, eu estou aqui representando o meu pai, né? E isso sem peso, é uma coisa natural para mim. Nossa, que lindo, Basali. Não tinha pensado nisso. Estou representando, é isso, estou representando meu pai, minha família. Que legal. E aí foi isso que me norteou. Eu vi vários diretores que se achavam onipresente, onipotente. Eu já passei por várias situações dessa, você também no mundo corporativo, né? De pessoas que quando perde o cargo, perde o sobrenome, né? Perde a sua essência, né? Porque a essência dele era o cargo que ele ocupava. E para mim é o inverso, né? Você tem que colocar o seu sobrenome como essência do cargo que você está ocupando naquele momento. Bom, veio o Pão de Até Açúcar para porque, mim. né, Basali, a gente não é, nós estamos naquele Estamos, cargo, certo? exatamente. Pode. Então, É bem isso. Tanto que a forma certa de falar é essa, né? Eu estou como, né? E aí eu entrei no Pão de Açúcar em setembro de 99 e saí em junho de 2020, né? Na realidade, teve um período que eu fui para o Ponto Frio, 2006 a 2009, voltei para o GPA, mas foram períodos assim fantásticos, onde eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas amigas até hoje, né? O Max Femi é um que
né, que você citou aí, para mim é um cara irmão, né? Paulo Epaminondas, várias pessoas, né, no nível de Fala diretoria eu, também. Basali, fala eu também aí, ó. Você o Elísio, o seu atual marido também passou na minha vida, a Gada, a Elaine, família Pão de Açúcar em peso, né, família Extra também. E o privilégio de ter convivido com a Bílio, né? Com a Bílio Diniz por um tempo, Sim. os aprendizados, as duras, as plenárias de segunda-feira. Tá assim, muito suor, muita atenção. Meu domingo acabava numas 5 horas, 5 e meia da tarde, toda segunda-feira. Eu tenho um orgulho de nunca ter sido pego de surpresa. Eu falo isso com orgulho, mas por outro lado, eu paguei um preço por isso, né? Porque para você se preparar, tá sempre preparado toda segunda-feira, acompanhar os anúncios, visitar a loja de sábado. 7 horas da manhã, né? Tá preparado segunda meio-dia, não, é 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, chegava no escritório 6 horas da manhã, né? Às vezes até 15 para 6. Então, assim, mas foi um aprendizado importante. E o que eu costumo dizer é o seguinte, né? O varejo, para mim, a pessoa tem que ter duas características: paixão pelo que faz, que é de domingo a segunda, e gostar de gente. O resto a gente aprende, né? E eu tive essa curva de aprendizado no Pão de Açúcar, aprendi no GPA, né? Dentro da área de eletroeletrônico. Depois ajudei, né? Fui uma das pessoas que tive o privilégio de construir lá, participar da Via Varejo, junto com Ponto Frio e Casas Bahia. Depois, o marketing por 2 anos, onde eu tive o maior contato com a Abílio, foi nesses 2 anos de marketing, 2011 a 2013. Depois a saída do Abílio, a entrada do Casino, ida para a Bandeira Pão de Açúcar, ida para a Proximidade, onde eu me tornei diretor executivo em 2015. Aí depois, com a saída do Elísio, assumo a posição do Pão por 2 anos, né, uma bandeira fantástica, apaixonante. Aí vou para o Extra, também uma outra bandeira, também apaixonante, mas com outra, né, com uma outra linha de atuação. O Pão de Açúcar, na minha opinião, mais coração, mais emoção, o Extra mais energia, mais agressividade do ponto de vista, né, de oferta, de etc. E depois encerrei o ciclo, mas com muito respeito, né, na área de... Eu estava como responsável, diretor executivo do Não Alimentos, período mais difícil, pandemia, aí já foi uma coisa mais complicada, mas encerrei o ciclo com respeito, torço pelo Pão de Açúcar, sou amigo das pessoas que estão lá até hoje, das que saíram também, e passado 4 meses, em plena pandemia, eu falei assim, pô, será que eu posso ter o ano sabático? Será que eu posso visitar minha filha na Austrália? A Austrália já estava fechada, nem pensar. Aí eu fui estudar o mundo de startups, onde eu me tornei investidor de 2 startups, estou no conselho de uma delas, e aí veio o convite da Extra Farma, para ser CEO da Extra Farma, Grupo Ultra. Estudei o grupo estava muito alinhado com os meus valores. Então, empresa séria, ética, que não tenha nunca o nome envolvido em nada, né? Isso para mim é condição sine qua non. Conheci os profissionais que me entrevistaram, que estavam muito alinhados, né? Assim, passaram uma identificação, assim, eu consegui identificar neles pessoas com valores, pessoas do bem, competentes, e que eu ia poder me inspirar. Isso é uma outra coisa importante, né? Com 56 anos agora. Aliás, eu sempre busquei isso. Ao longo da minha vida, tive muito mais gestores que me inspiraram do que gestores que não me inspiraram. Passaram alguns, mas numa minoria. Mas eu tive uns 7, 8 gestores que me inspiraram aí muito positivamente ao longo da minha vida, que eu aprendi muito com eles e que eu sou grato até hoje. O meu primeiro diretor que me inspirou em 88, eu tenho contato com ele até hoje. Qualquer mudança que eu faço na minha carreira, eu comunico com essas pessoas, porque para chegar onde eu cheguei, tem o meu mérito, sem dúvida nenhuma, mas essas pessoas acreditaram em mim, né? Me deram oportunidade para crescer, senão eu não estaria na cadeira que eu estou. Eu acredito O muito nisso. Então, Basali, eu sou grato, né? essa pessoa para mim é o Marcos Femia. Todo movimento que eu faço, eu ligo para ele, falo, olha, tem isso, o que que você acha? Porque realmente, além dele ser importante para mim, ele hoje é meu amigo, né? Então, e tem uma sabedoria de vida muito grande. Faço o Sem mesmo dúvida que nenhuma. você. Sem dúvida nenhuma. E é outro que me inspirou muito, me inspira, né, no dia a dia. Tenho um respeito muito grande por ele. Quando eu saí da bandeira Pão de Açúcar e fui formando ele, né, para suceder, foi muito importante, porque eu saí sem dor, porque eu sabia que ele ia manter valores, cultura, cuidado com as pessoas, que isso era muito importante, né? Sempre foi muito importante.
E aí veio a Extra Farma, eu entrei como CEO da empresa, sabia que existia uma possibilidade da empresa ser vendida. 6 meses depois ela foi vendida para Pague Menos e eu permaneci no grupo. Recebi nesse momento vários convites, né, para voltar pro segmento, mas eu tinha um non-compete de 1 ano e também queria ter novos aprendizados na minha carreira. Eu sempre, graças a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, eu sempre guiei a minha carreira. Qual que era o melhor passo para ter dado, né? E no momento final, depois de ponderar quem é a empresa, quem são as pessoas que eu vou trabalhar, qual que é o desafio, onde que eu vou me encontrar daqui 3, 5 anos, e o aspecto financeiro, que é importante, sem dúvida nenhuma, mas para mim, nessa ordem que eu te falei, eu paro e falo assim, Deus, me dá uma ajuda para onde eu devo ir. Nesse momento eu estava com 3 propostas, uma delas era Extra Farma, uma outra era um segmento de odontologia, né, no sentido de que era franquias, e um outro era um segmento de moda. E eu fui para a Extra Farma. E aí, quando vendeu a empresa, eu falei assim, no dia seguinte, eu falei, eu permaneço aqui até o final, porque são 5.800 famílias que eu quero manter essa pegada, né? E falava para eles todo dia. A empresa não foi vendida, ela foi comprada. E nós vamos entregar essa empresa melhor do que ela está hoje, e batendo mais recordes e com alguns indicadores melhor do que a empresa que nos comprou. E foi isso até o final. Batemos recorde no putação lá de novembro, fugiu o nome agora. Black Friday. Black Friday, batemos recorde nos 2 Black Fridays, vários indicadores de marca própria. O pessoal do Grupo Ultra falava assim, nossa, eu ia apresentar a reunião, o Extra Farma no conselho, a empresa já tinha sido vendida, mas eu ia com a mesma energia. Eu pensava assim, os caras estão olhando para mim e falam, esse cara é doido mesmo, né? Porque a maioria lá tudo engenheiro, ITA, aí contrata um cara do varejo. Mas isso fez com que o grupo falasse assim, pô, Basali, a gente quer a sua energia, queria, depois que consolidasse o CAD, foram 14 meses, a gente esperava 6, você manter uma empresa numa pegada, mantendo tudo isso, com uma série assim, restrições do ponto de vista de investimento, porque a empresa já tinha sido vendida, etc., não é fácil, e meu time de diretores, eu sou muito grato, que vieram na mesma pegada. E aí veio o convite do grupo, falou, a gente gostaria que você ficasse. Eu falei, eu também gostaria, né? Um ex-gestor seu, né, sempre, né, me procurando, né, o Belmiro, pô, Tabazali, tem um lugar para você, tem um lugar para você. Eu falei, eu não vou deixar de ser correto com as pessoas que acreditam em mim. Ele falou, puta, perfeito, é assim que eu sou, você só, né, só valorizou o seu nome em relação a mim com essa atitude sua. E eu fiquei realmente até o final no CAD, quando surgiu a proposta para ir para a Ultragaz, né? O CEO de lá, o Tabajara, eu já convivia com ele, porque eu era CEO, né, da empresa, da Extra Farma, e aí, mas era uma pessoa que eu sempre admirei, mas aí conhecendo ele, eu falei, puta, vai ser mais uma pessoa importante na minha vida do ponto de vista pessoal e profissional. Para alguns, nossa, mas você era CEO de empresa, agora você voltou para diretor executivo, lembra do que eu falei no início, né? Meu sobrenome é Basali, não é o cargo que eu ocupo. E eu fui para a cadeira de diretor executivo do varejo, com a mesma energia que eu tenho, né? O varejo me movimenta, sou batedor de meta, vou te dizer que eu até me senti melhor nessa cadeira do que CEO, porque eu sou um cara movido a isso, a bater meta, a atuar sobre as dispersões, a olhar os 35 núcleos da Ultragaz, entender do mundo de gás. Imagina eu numa base de invase de GLP. Nunca tive um GLP na minha vida, né? Porque eu sempre, onde eu estava, já tinha gás encanado e tal. Então, assim, nunca imaginava, né, passar por uma empresa como a Ultragaz. Eu fui me encantando com a empresa e vendo quantos diferenciais a empresa tinha e a paixão que essa empresa tem, quer dizer, que as pessoas que trabalham aqui têm pela empresa. Isso me remeteu muito ao Pão de Açúcar. Falei, nossa, né, meu coração é verde e já está se tornando azul, que é a cor da Ultragaz. E aí eu fui me apaixonando pelo negócio. A empresa, né, os resultados dos últimos 2 anos são resultados espetaculares. A empresa praticamente deu 2,5 vezes o resultado, com uma cultura muito forte, lastreada em pessoas, com foco muito grande em capacitação, em desenvolvimento do time que está internamente, com uma capacidade do meu CEO de lidar com... ele consegue ser a liderança, por exemplo, efetivamente, né? Hoje eu tenho meus pares, todo mundo, a Ultragaz é maior do que o ego de cada um.
né? Então, assim, o ambiente corporativo é espetacular, espetacular. Então, e eu, desde o início, né, ele falou para mim, Basali, seja o que você é. E aí, nas apresentações, tudo, você imagina, né? Varejo, levanta todo mundo, bate palma, vamos para cima. Os engenheiros estavam muito acostumados com isso, né? Mas começaram a se acostumar com as fotos no WhatsApp, com a vibração, com a celebração, recorde de venda, vamos buscar algumas frases minhas, né? Foguete não dá ré, meta é piso. E isso movimentou a empresa, né? Meu par, a gente chama diretoria do domiciliar, que a gente vende para o cliente final através das revendas. O aplicativo era responsabilidade minha também. E o meu par era do empresarial, a gente competia saudavelmente internamente, né, sobre participação de venda, crescimento de EBITDA, etc. Foco no cliente total, né, NPS, isso é uma coisa que eu carrego ao longo da minha vida. E aí, quando veio o convite, em outubro do ano passado, para assumir em janeiro desse ano a vice-presidência da Ultragaz, onde eu incorporaria a área que eu era responsável, né, um outro diretor assumiu, o que a gente chama de empresarial, que é a venda, né, do GLP, do granel para indústrias, pequenos varejos e condomínios. A empresa detém a liderança nesse segmento, e marketing, estratégia e price. Então, incorpora uma área mais forte, né? Um outro par meu também assumiu uma outra vice-presidência. E aí estou nesse desafio desde janeiro, né? Em algum momento na minha vida eu falar, putz, acho que os desafios eles surgem naturalmente. Então, hoje eu estou como responsável dessa área e, assim, muito feliz com o momento atual, né? Mas sempre mantendo esse meu propósito de buscar impactar a vida positivamente das pessoas, de não dar resultado a qualquer custo, de manter a humildade, de ter uma escuta ativa e de colaborar, né, com os jovens talentos, porque hoje eu sou a pessoa do time todo, né, com mais experiência, né? Meu CEO é mais jovem que eu, os diretores, em média, 12, 13 anos mais novo que eu. Então, eu estou num ambiente que eu quero ser feliz, quero fazer com que todos, né, tenham essa mesma energia, a mesma felicidade, e quero colaborar com os aprendizados que eu tive ao longo da minha vida, com as cabeçadas que eu dei, com os erros que eu cometi, com essa turma que está, né, assumindo cargos de liderança. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Que bom, assim, propósitos alinhados, que maravilha. Mas conta aqui para mim o seguinte: o que que a gente precisa estudar? Porque não é só sorte, nem um rostinho bonito apenas, né? Teve muito investimento, de tempo, de estudo, enfim. Como é que foi? Como é a sua formação acadêmica? Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, né? Então, eu me formei em economia na PUC, entrei com 17 anos, saí com 21 para 22. Já fui fazendo novos cursos, sempre de atualização, na época, né, no mercado financeiro. Depois, quando eu entrei no varejo, eu tive o privilégio aí de 4 anos depois já fazer um MBA na GV, em gestão empresarial. Aí dentro do GPA, oportunidade de fazer vários cursos, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey, quer dizer, cursos que a companhia ministrava internamente, várias viagens internacionais, participando de eventos, né? Então, sempre procurei estudar muito. Na época que eu assumi o marketing, fui fazer um curso na ESPM para poder conversar com o meu time, né? Porque time que trabalha em marketing adora criar palavras novas, jargões, etc. Então, eu sempre procurei aprender muito e o Job Rotation me ajudou muito, porque a cada 2, 3 anos eu mudava de área, eu mudava de bandeira, eu mudava de mercado. E o Basali que fez era zerado o cronômetro, vida nova, eu tinha que mostrar tudo de novo. Isso fez com que eu saísse da minha zona de conforto várias vezes, o que por um lado era sofrido, mas por outro lado era muito bom, que me dava uma visão, né, horizontal muito boa dos negócios, das áreas. E assim, o que eu poderia dizer, sempre aberto para aprender. Em novembro de 2019, eu fui fazer um curso em Harvard, que era um desafio meu. Eu não tive a oportunidade de estudar fora, como, graças a Deus, eu tive a oportunidade de prover isso para minhas filhas. Então, o inglês, para mim, sempre foi uma coisa que eu tive que... Sempre foi no sacrifício, na escola, desde o início, estudando no Alumni, depois aula particular, continuo até hoje, né?
E porque eu acredito que realmente o inglês, para falar efetivamente tudo, você tem que ter uma experiência lá fora, você tem que ter oportunidade. Isso eu vi nas minhas filhas, na evolução rápida que elas tiveram, principalmente quando são mais jovens. E esse curso em Harvard foi um presente que a companhia me deu, mas que eu me dei também, que eu fiz um curso que até então, todos os assessments que eu fiz ao longo da minha vida, eu lembro o GPA, primeira vez que fez um assessment 360 graus, ele perguntou quem quer se candidatar. E eu me candidatei, né? Então eu era avaliado por gestores pares, pelo meu gestor e pelo meu time, né? Que estava naquele momento fazendo parte da minha gestão. E eu sempre aprendi muito com os meus assessments. Né? Nos últimos 5 anos de GPA, 4 CEOs, 3 pediram para fazer assessment. Então, eu brincava que cada vez que eu ia fazer o assessment, já me conhecia mais do que eu. E aparecia que essa parte de inovação era uma coisa que eu tinha que elaborar. E o curso que eu fiz em Harvard foi de Decoupling and Innovation, né? Quer dizer, eram 30 cases que a gente tinha que estudar, cases, assim, o material era assim, mais ou menos, e o nosso dia a dia no varejo era duro, né? Permitia para ler isso, eu paguei um professor para traduzir os cases, porque eu falei, puta, é difícil, né? Era um inglês muito técnico também. Então, eu tinha o inglês, mas eu tinha que saber do que estava se tratando também. E foi um curso, assim, duro, aquele que dói na espinha, porque você acaba se expondo, né? Do varejo só tinha eu, no Brasil eram 7, mas tudo mercado financeiro, só o GPA no varejo. Mas foi, para mim, um divisor de águas também. Então, agora, dentro do Grupo Ultra, acabei de fazer um outro MBA no INSPER, né? MBA em Company do grupo. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se atualizando na parte digital, uma atualização permanente, né? Hoje eu toco essa área também no grupo, aprendi muito no GPA, da qual fui responsável por um tempo. Então, é o que eu chamo a famosa ambidestria, né? A gente tem que estar atuando na inovação, mas não pode abrir mão do Pegar o básico bem olho do. feito. Que legal. Bom, mas assim, você faz tanta coisa que eu fico pensando, sobra tempo para você no final? O que que você faz para o seu bem-estar? Como que você consegue equilibrar tudo isso para não ficar estressado? Vamos dizer, para as novas gerações, o que eu posso dizer é o seguinte, eu vejo essa nova geração mais equilibrada, né? Entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu ainda faço parte de uma geração que você ter o teu trabalho, construir família, né? Tinha uma certa pressão do meio onde você estava inserido. Você falar que trabalhava 10, 12 horas, tinha que falava com orgulho. Você falar que trabalhava 20 anos na mesma empresa, falava com orgulho. Então, não acho que estava errado, também não acho que estava certo. São gerações, fazem parte. A geração nova, eu vejo ela com um equilíbrio muito maior, né? Eu busco esse equilíbrio na minha vida hoje, graças a Deus a empresa que eu trabalho propicia esse equilíbrio, e as empresas são gestores, né? São pessoas, você sabe disso. A gente pode ter na mesma empresa gestores que têm essa mesma ideia, né? E gestores que têm uma ideia completamente diferente. A gente viveu um varejo alimentar duro, onde você tinha profissionais extremamente competentes, mas que abriram mão da sua faculdade para abrir e fechar a loja, você sabe disso, né? E às vezes o profissional de cima não só valorizava, mas obrigava o gerente a fazer isso, né? Então, eu espero que esse tempo tenha passado, né? Que as pessoas consigam ter o equilíbrio. Eu prezo esse equilíbrio na vida, né? Das pessoas que eu trabalhei, nas empresas que eu trabalhei, no Pão de Açúcar mesmo, né? No Extra, eu falava assim, o equilíbrio da vida, não falta em nenhum evento seu, porque meu pai, apesar de trabalhar muito, nunca faltou em nenhum jogo meu, né? Quem no teu programa é geração mais nova, mas quem tiver um pouquinho mais de idade vai lembrar daquele programa do Pagelol, né, que não faltava nenhum evento. Eu lembro de amigos meus, falando assim, eu gostaria que o meu pai fosse que nem o seu. Os pais deles nunca foram assistir um jogo deles. Meu pai saía do trabalho, trabalhava naquela época também 8, 10 horas por dia, mas não deixava de ir nunca. E eu nunca deixei de nenhum evento das minhas filhas. Por isso que eu pegava no seu pai, inclusive, né, para você estar mais próximo da sua filha, tudo. Mas eu Justamente por causa melhorei, eu disso. melhorei. Agora eu estou Melhorou bem bem. presente. Melhorou bem. Mas, assim, isso era com vários profissionais que a gente conhece, né? Com a Gada, com outras pessoas, a Maria Cris no marketing, deve estar trabalhando 12 horas por dia de novo. Então, assim, eu sempre falava, cuidado com o equilíbrio, fundamental o trabalho, mas equilíbrio a sua vida pessoal.
O que eu procuro fazer, eu já fazia na época, né? Então, assim, de manhã eu sempre pratiquei esporte, mesmo no GPA. Fazia 3 vezes por semana academia, continuo fazendo. Corro de final de semana, continuo correndo. Comecei a meditar, que a Renata, minha esposa, trouxe na minha vida, então isso me dá um equilíbrio muito bom. Faço terapia e recomendo para todos, né? Ajuda o equilíbrio. Ah, mas eu estou bem. O que é estar bem? Né? Mesmo você estando bem, você precisa de terapia, né? Você tem os vieses inconscientes. Uma outra coisa que eu jamais imaginei que eu ia fazer é constelar, né? Já fiz Nossa, que 3 legal. constelações, já participei de 2 constelações, fantástico. Então, assim, tudo que se aproxima de Deus, para mim, é uma coisa importante. Sou uma pessoa de fé, né? Então, para mim, todo esse equilíbrio é fundamental para que você possa ter uma carreira vencedora. Nossa, que aula, viu? E assim, além de você praticar na sua vida, você ainda realmente influencia os outros para que também eles tenham a oportunidade de viver isso, porque o bom da vida é o que a gente vive, né? Então, se você vive só trabalhando, você perde a oportunidade de viver com a sua família, de viver, de cuidar de si, a importância da gente estar bem para poder fazer bem para outra pessoa também. E vou falar do Marcos Femia de novo, porque ele sempre falava para mim assim, ó, você tem que fazer terapia, Ana Paula, você tem que fazer terapia. E eu falava, ai, mas esse feedback que ele está me dando que eu tenho que fazer terapia, isso eu vou vender quanto mais? Que entrega é essa? O que ele está querendo de mim que eu tenho que fazer terapia? E hoje eu faço terapia e fico, olho para tudo que eu pensei sobre isso e falo, ai, que ignorância, meu Deus do céu, é bom demais. Não. Então, também estou me cuidando. Ótimo, parabéns. E, me conta uma coisa, assim, a gente está com jovens aqui ouvindo a gente. Quais são, assim, as lições mais... Eu estou muito impressionada, assim, com o que você está falando do seu pai, né? Porque normalmente a gente fala de trabalho, as pessoas falam do chefe, do gestor, do par, e que lindo o seu pai. Meu pai também é um desses que foi muito presente. Então, e também é minha referência. Mas eu não falo como você, tipo, fica dentro de mim, porque eu acho que as pessoas não vão entender isso, de que de todos o meu pai para mim é a minha maior referência. Então, eu estou realmente emocionada com o que você está falando. Que bacana, né? E você é esse pai igual o seu pai? Procuro ser. Estou aqui, né, olhando um quadrinho que as minhas filhas me deram no Dia dos Pais, com essas palavras assim que remete a isso, né? Eu, infelizmente, né, perdi o meu pai quando eu tinha. Meu pai e minha mãe, eu tinha 30 anos de idade, 1 ano e meio eu perdi os dois, né? E foi nessa época que o Mapping faliu e que eu tive que vender o carro para começar tudo de novo. Então, foi um momento Muito de. pesado. Eu não tinha ninguém para me ajudar, né? E aí eu tive que começar, né? Sem dúvida nenhuma, a família naquele momento foi super importante para me apoiar, né? Para me inspirar e para reconstruir, né, novamente o patrimônio. Mas eu procuro ser isso para minhas filhas, estar presente, estar sempre presente dando amor, às vezes um pouco mais firme, né? Isso eu tenho aprendido. Eu era muito mais coração mantenedor, aí eu procuro ser mantenedor, coração, mas também trazer para a realidade, né? Mas sempre numa relação de muito amor, de carinho, né? Tenho muito amor por elas, sei que elas também têm. A distância é uma coisa mais complicada, né? Você está com a tua com 6 anos de idade, então assim, quando as pessoas falam passa rápido, passa mesmo, né? Mas assim, ao mesmo tempo que, por exemplo, elas estão distantes, eu sinto elas dentro, né, do meu coração, tudo. Então, procuro ser essa inspiração para elas, como meu pai foi. E elas são para mim também, né? Quer dizer, a gente aprende também, aprendo muito com elas, com os argumentos, com as discussões, com os pontos de vista controversos. Eu sou um cara que eu tenho uma escutativa, posso não concordar, mas eu vou ficar refletindo sobre aquele ponto que foi colocado e procuro aprender também. Acho que a gente não tem que só ensinar, a gente tem que aprender com as novas gerações também. Verdade. Bom, a gente está caminhando para o final e eu gostaria que você desse algum conselho, falasse um pouco de como esse jovem precisa se preparar
para encarar esses novos desafios. Você falou de tecnologia, de inteligência artificial, é tudo muito novo, mas eu creio que não tem, assim, creio não tem outro caminho. Esse daqui, É, até pelo que traz para a gente de produtividade. Você, não, quando eu falo produtividade, não é para você produzir mais, é para você ter um equilíbrio melhor no seu tempo, porque se você consegue entregar o que, né, o que você para bater meta, para ganhar prêmio, você consegue entregar com mais facilidade, você vai estar mais disponível para poder fazer outras coisas que você gosta também. Então, sim. agora fale aí para a gente o que que você dá de conselho para a gente. O que eu poderia dizer, essa parte, vamos dizer, toda essa parte de recursos, né, que você falou, a parte acadêmica, estudar, estar sempre disposto a aprender. Agora você tem inteligência artificial, né, vários conceitos, vários cursos. Hoje, vamos dizer que, diferente da minha época, né, quando eu estava, a informação, muitas vezes ela era reprimida, porque a informação naquele momento gerava poder, né? Então, quem tinha medo de sombra, né? Hoje, graças a Deus, você tem isso, né, liberado, cursos online, você pode fazer cursos de faculdades no exterior gratuito. Então, assim, essa parte de educação, de aprendizado, sem dúvida nenhuma é fundamental, mas eu queria focar minha resposta no que eu chamo lá dos soft skills, que complementa isso, né? Primeiro, acredite sempre nas pessoas, né? Isso para mim é fundamental. Você falar, pô, de cada 10 pessoas que eu acreditei, que eu, né, investi, uma ou duas me decepcionaram, mas eu acertei em 8, né? Normalmente as pessoas na vida tomam a decisão pela exclusão, né? E não pela maioria, né? Então, a primeira coisa, acredite nas pessoas, né? Forme times, né? Procura contratar pessoas igual ou melhor que vocês, né? Dê autonomia para essas pessoas trabalharem, né? Esteja próximo, lógico, mas dê autonomia para essas pessoas trabalharem. Deixem essas pessoas se sentirem ouvidas, fazendo parte do negócio. Eu não acredito em nada que dê resultado, né? Cuidado com eu. Use mais nós, né? Nós como time, nós ganhamos, nós perdemos, mas em algum momento, se eu sou líder, a responsabilidade é minha porque nós perdemos, mas nós ganhamos, né? Eu já estudei vários estilos de liderança, né? Tive a oportunidade de estudar vários estilos de liderança e escolha o estilo de liderança. Não tem um estilo de liderança que você vai estar sempre sendo, mas escolha aqueles estilos que você, na maioria do tempo, vai estar sendo, né? Eu escolhi ser cooperativo e colaborativo, porque eu acredito nisso, né? Eu prefiro essa gestão do que a gestão do conflito. Mas quando tiver que jogar o jogo do conflito, eu estava preparado para jogar, porque em alguns momentos no mundo corporativo você tem que jogar o conflito, infelizmente, né? Porque tem pessoas que você vai lidar que tem ego, que acha que ele ser diretor tem sangue azul, que ele não tem que respeitar as pessoas, né? Acredito que graças a Deus isso está se tornando mais escasso, mas ainda tem casos desse. Então, seja colaborativo, cooperativo, tá? O nós ganha mais do que eu. Você vai ser reconhecido naturalmente. Você não precisa ofender ninguém, humilhar ninguém, ter uma agenda paralela, né? Criar ambientes hostis para crescer numa empresa. Eu não acredito nisso. Não aconteceu comigo, tá? Então, porque às vezes a gente fala, as pessoas falam, não, porque eu conheço só gente que não. Nós estamos citando aqui um outro, né? Outra pessoa que a gente gosta muito, o Marcos Feminha, mesma coisa, né? Começou lá em Bauru, foi para o Rio de Janeiro, mudança de Bauru para o Rio de Janeiro é duro, voltou, assumiu a bandeira, né? Então, assim, existem pessoas, eu conheci vários, né? Como a gente falou aí, né? A minha inspiração começou no meu pai, mas eu tive depois profissionais que me inspiraram. Uma outra sugestão, paixão pelo que você faz. Cara, se você não for apaixonado pelo que você faz, vai ser difícil você acordar de manhã todo dia e falar, estou indo trabalhar. Não, estou indo me divertir, eu estou indo contribuir com a empresa, eu estou indo aprender, eu estou indo bater meta, eu estou indo superar desafio. É diferente de eu estou indo trabalhar. Então, assim, cara, faça alguma coisa que você é apaixonado. Eu não interferi na carreira das minhas filhas, né? Uma se formou em psicóloga, a outra se formou em ciência forense, né, que seria perito criminal, e vida que segue, né? Elas olharam o pai no varejo, trabalhando 10, 12 horas, trabalhando 2 a 3 sábados por mês, falaram, não é isso que eu quero. E tá beleza, né? Ela vai ser feliz aonde tiver que ser. Ah, mas hoje existem profissões que remuneram mais. Quem disse? Eu conheço vários engenheiros que ganham menos do que talvez, né, uma pessoa que trabalha no restaurante e vice-versa. Agora, se você
fizer o que você tem paixão naquela carreira efetivamente, que pode parecer que não pague bem, você vai ter uma remuneração superior a muitas outras carreiras. Então, eu acredito nisso. Mais uma vez, eu não sou dono da razão, eu estou compartilhando com vocês experiências que eu tive e coisas que eu acredito, né? Equilibre a sua vida, né? A sua família é o principal alicerce. Eu, se eu não estou bem com a minha família, né? Eu não estou bem profissionalmente. Então, cuide das pessoas que trabalham com você, né? Eu cuido até hoje. Eu vejo que a pessoa chegou meio, cara, tá tudo bem, aconteceu, tá tudo bem com a sua família, né? Sempre pergunto, espero que esteja bem com você, com a sua família, porque eu acredito, o ser humano vem antes do profissional. Então, respeite sempre isso, né? Procure identificar na pessoa que está trabalhando com você. Antes ele é um ser humano, depois ele é um gestor, um colaborador, um coordenador, o que quer que seja, né? Com isso, você vai criar ambientes positivos, ambientes que fluem, né, efetivamente. Interesse que eu chamo de interesse genuíno nas pessoas, tá? Isso, para mim, é uma coisa muito forte. O meu estilo de gestão é pautado nas pessoas, né? Ah, Basari, você não se decepcionou já? Tive algumas decepções duras, mas foram uma ou duas, e centenas de decepções, e centenas de experiências positivas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é isso, automotivação, eu sou automotivado, já tive gestores que me motivaram, que falavam assim, porra, legal, parabéns, você bateu a meta, e teve gestores que falavam absolutamente nada, ou até criticavam. Nunca impactou minha automotivação, nunca. Eu sou um cara automotivado, com 56 anos, da mesma forma que eu era com 30, né? Até meu CEO brinca, né? Fala, porra, Basari, você tem uma energia maior do que gente aqui com 38, 40 anos. Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. O dia que eu perder, ou sentir que eu não estou sendo, que eu não estou com a mesma energia, aí eu vou tomar um outro rumo, né? Planeje a sua carreira. Eu, com 27 anos, fiz uma previdência privada, estava no mercado financeiro, o pessoal me chamou de velho, que eu já estava pensando em me aposentar. Olha o que se tornou a previdência privada, olha o que acontece com o INSS. Então, assim, planeje o seu futuro. Eu vejo, vocês que são jovens hoje, parece que não, mas o tempo passa rápido também. Então, quando você chegar nos 55, você tem que estar preparado para falar o seguinte: bom, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho uma estrutura financeira para me manter. Eu conheço várias pessoas, várias, que eram diretores e que depois perderam seus cargos, não se planejaram. Hoje estão trabalhando ou estão passando por dificuldade. Então, assim, se planeje, se organize, né? Saiba investir, fazer a sua poupança, nunca gaste mais do que ganha, parece uma coisa básica, mas não é tão básico, pessoal. Eu convivi na época, eu era diretor, tinha gerente que tinha carro custando o dobro do meu. Aqui eu não estou julgando se está correto ou não, né? A minha prioridade sempre foi ter uma casa boa, etc. Cada um é cada um, né? O fato de você não ter não quer dizer que você não tem a condição de ter, mas às vezes de você ter mais do que você pode te causar um problema. Então, assim, tem esse equilíbrio, né? Sempre escute as pessoas mais experientes que você tem, sempre você vai ter alguma pessoa próxima, né? Sempre ouça, aprenda com os mais velhos, né? Não quer dizer que os mais velhos sabem tudo, mas eles já passaram por situações que vocês não passaram. Acho que são as principais coisas. O Basari, sabe que eu sou uma pessoa de muito bom humor, então eu perco amigo, mas não perco a piada. Quando você falou, eu tenho muita energia, você trabalha numa empresa de gás. Então vamos Exatamente. lá, você tem que ter energia. Trabalho numa empresa de gás que comprou o ano passado, comprou uma empresa, quer dizer, o ano retrasado, comprou uma empresa de energia, geração distribuída, energia solar. Ano passado comprou uma empresa de biometano, que é uma nova energia. E esse ano comprou uma distribuidora de energia do mundo que a gente chama Mercado Livre. Então, além do GLP, né, que é o gás aí da Ultragás, eu estou aprendendo todas essas novas energias. Então, estou com energia total. É isso. E quando você falou também, eu não interferi na escolha das minhas filhas. Eu não interfiro na escolha da minha filha, mas tem coisa que eu acho que já vem no DNA da pessoa. Meus pais sempre foram comerciantes desde que eu me entendo por gente. Mas antes deles serem comerciantes, eles foram colaboradores da base. Então, meu pai era balconista de farmácia, minha mãe caixa de supermercado, e
um contínuo comercial grande, viraram empresários, e eu também sempre trabalhei nessa área comercial, seja vendendo ou comprando, atendendo cliente, e tenho muito prazer em fazer isso. A minha filha tem 6 anos e ela tem 2 caixas registradoras aqui em casa. Ela monta a loja dela, ela faz os precinhos, ela corta o Nossa, preço, ela bota nos produtos os preços, ela pega o dinheiro, ela dá o dinheiro pra gente lá dos papeizinhos que ela tem. E a brincadeira favorita dela Olá, bom dia, seja bem-vindo. É atender os clientes quando eles entram, nossa, receber o dinheiro e dar o troco. Aí eu falo, ó, não estou influenciando não, mas eu estou sentindo que ela nossa senhora. vai por aí. Mini, mini Ana Paula. É. E Mas teu olha, ex-marido, Basari, e teu ex-marido e teu marido atual do segmento, né? Daqui a pouco ela tá lá no segmento também. é isso aí. Um no Princesa, outro no Pão de Açúcar, mas todo mundo do varejo. Então, é uma família de varejo. É isso aí. Basali, assim, vou encerrar agora, te agradecendo demais. Sei que o seu tempo é muito precioso, mas você continua essa pessoa querida, essa pessoa que olha pra gente. Não quero me diminuir, não, mas assim, olha pra gente como se a gente fosse igual a você. Imagina. E, e assim, eu tenho muito respeito, muita admiração e sou muito grata por por ter você como meu amigo, porque assim que eu me sinto, foi assim que eu me senti quando você aceitou o convite de estar aqui. Então, muito Lógico. obrigada. Inclusive, quando eu recebi teu convite, né, era no final de semana todo, eu já queria responder na hora, mas isso é uma outra coisa que eu aprendi em meditação. Respira, tal, depois você manda mensagem, tal, vai dar para, né, aí durante a semana dá para você, mas assim, só para você saber, na hora que eu li, eu já fiquei feliz com o convite, já aceitei na hora. Só que eu falei, vou gerar um suspense, segunda-feira eu respondo para ela, tudo. Mas muito obrigado novamente, parabéns aí pela sua trajetória profissional também, parabéns por impactar as pessoas aí positivamente com esse trabalho seu novo, e com certeza aí você conhece outras pessoas que podem também, né, assim como eu, tentar colaborar e impactar a vida dessas pessoas aí. Muito obrigado, desejo sucesso aí a todos vocês nas suas carreiras. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço, tudo de bom.